O assunto de hoje é saúde. É sempre bom falar de saúde, principalmente com pessoas que têm a expertise, né, e o domínio para explicar para nós tudo dessas áreas de saúde e especialidades. Ao meu lado está a doutora Mariana Saciloto, que é alergista, pneumologista, e veio exclusivamente lá de Guarapuava aqui até Ponta Grossa para gravar essa entrevista conosco, para tirar essas dúvidas de um tema muito abrangente, não é, doutora? Isso, é um prazer estar aqui, estou muito feliz, né, por poder estar aqui com você hoje. A minha especialidade é uma especialidade muito ampla e que envolve algumas questões que são muito importantes. A respiração é uma coisa essencial, né, então, Sim. E eu sou muito feliz no meu dia a dia, porque você restabelecer, às vezes, ou melhorar a qualidade de vida é uma especialidade que dá uma qualidade de vida muito legal para as pessoas. Então, eu sou muito feliz com o que eu faço e com a especialidade que eu desenvolvo, né, no dia a dia. Sim, seja bem-vinda. Obrigada. Nós estávamos conversando nos bastidores também, a sua família também é da área de saúde. Isso. Mas como no decorrer ali da sua formação em medicina, em que momento você decidiu ir para essas áreas de especialização? Desde quando eu praticamente comecei a faculdade, né, de medicina, e que eu comecei a entrar em contato com as matérias mais específicas, eu sempre gostei muito das especialidades clínicas, né, e dentre elas a pneumo sempre me chamou a atenção, porque o pulmão é um órgão maravilhoso, né, e isso sempre me fascinou, assim, desde a graduação. E aí, no decorrer da faculdade, eu comecei a me envolver com estágios, hospitais, e aí eu fui me direcionando mais para a parte clínica. E aí, no quarto ano, eu entrei na pediatria, porque para você fazer uma especialidade como pneumologia ou alergia, você tem que ter uma base, né, então, ou pediatria ou clínica médica. Então, aí eu já entrei nos estágios de pediatria, me apaixonei, até porque meu pai é pediatra, né, um grande pediatra lá na minha cidade, em Guarapuava. Sim. E sempre gostei de criança. E aí eu acabei fazendo primeiro a pediatria no Hospital Pequeno Príncipe, que foram 2 anos. E depois, a seguir, eu fui para a subespecialidade, que foi a pneumo, que no programa que eu fiz na Universidade Federal do Paraná, era um programa híbrido pneumologia com alergia, porque a alergia, ela complementa a pneumo. Muitas doenças respiratórias têm causa alérgica. E a pneumo tanto a pneumo quanto a alergia é uma especialidade muito resolutiva, porque o paciente procura a gente e com uma queixa, né, e é uma queixa que normalmente incomoda bastante, atrapalha a qualidade de vida, né, a respiração é essencial para você dormir, para você fazer suas atividades, para você correr, para você... E é importante a doutora ter falado isso, que às vezes as pessoas acham que são duas situações que não se interligam, e na verdade fazem todo sentido, é a união mesmo, né, dessas duas. Elas se complementam porque... Nas doenças respiratórias, a gente vê muitas causas alérgicas, e a alergia, ela me traz essa coisa interessante de eu poder fazer os testes, de eu poder descobrir, né? Na verdade, o alergista, ele funciona muito como um investigador, um detetive. Então, a gente tem algumas ferramentas, né? Como os testes alérgicos, e isso tudo complementa a pneumologia. Então, são duas especialidades complementares. A alergia, ela me trouxe muita bagagem interessante também na pele, né? Porque além da parte respiratória, a gente tem as doenças de pele que são alérgicas, as alergias alimentares, que às vezes podem estar relacionadas com a pneumo. Vários tipos de alergia possíveis. São especialidades que as duas acabam se complementando. Sim, com certeza. Hoje, no seu consultório, quais são as queixas mais frequentes nesse universo de alergia? Né? Até porque tem muitos perfis de alergia. 90% das consultas, né, tanto de pneumo quanto de alergia, são de queixas respiratórias, né? Nós vivemos numa cidades, né, tanto Ponta Grossa quanto Guarapuava, com um clima frio, né? Essas mudanças de temperatura constantes, então
asma, que é a mesma coisa que bronquite, mas as pessoas se confundem um pouco no termo. Então, asma é a principal doença que a gente trata, rinites alérgicas, as dermatites, né? Então, pelo frio ou pelo calor, a gente tem muitas dermatites, as dermatites atópicas que também estão relacionadas com a asma e com a rinite. Daqui a pouquinho a gente vai pegar uns tópicos de mitos e verdades, que o pessoal vai achar bem interessante essa questão, porque é só para desmistificar também essa realidade. Mas assim, uma das alergias também, ele entra nessa parte de alergia, por exemplo, a rinite, né? Ah, é a minha rinite. O que seria a rinite e qual forma mais fácil, assim, ou direcionada para tratamento? Bom, a rinite, ela é uma inflamação da mucosa, que é o tecido que tem dentro do nariz. Existem várias causas de rinite, mas a principal é a rinite alérgica. Então, nós temos que nascer com uma predisposição, né? Então, a alergia, ela tem uma predisposição genética. Nós temos pessoas na família que têm, normalmente, problemas alérgicos. E por essa predisposição genética, a pessoa entra em contato com ácaro de poeira, epitélio de animais, ou às vezes fungos ou pólens, e acaba desenvolvendo essa inflamação que fica crônica. E aí o que acontece? A pessoa com rinite tem coceira no nariz, espirra com frequência, tem o nariz trancado, tem coriza, e isso se acentua com a mudança de temperatura também. E a rinite, ela parece ser uma doença boba, mas é uma doença que muitas vezes prejudica a qualidade de vida da pessoa, porque tem pessoas que acordam pela manhã, por exemplo, espirram, que a gente chama espirro em salva, espirra, né? E não consegue dormir, ou atrapalha lá, usa ar-condicionado, atrapalha o trabalho, né? Atrapalha as atividades físicas. Então, a rinite alérgica, ela é uma doença simples, que às vezes a pessoa vai levando, Sim. mas que tem tratamento. A gente pode fazer o diagnóstico, investigar a causa dessa rinite através dos testes alérgicos e através daí indicar uma medicação. A principal medicação, ela é intranasal, né? A gente pode usar alguns antialérgicos no caso de crise, e existe um tratamento um pouco mais definitivo que se chama imunoterapia, Sim. que é um tratamento quando, por exemplo, você é alérgico a ácaro de poeira, a gente faz direcionado para o ácaro. Epitélio de animais direcionado, que é um tratamento mais definitivo que pode melhorar essa rinite muito mais a longo prazo do que até com as medicações. Olha só. Também poderia ser uma entrevista só de rinite, né, doutora? Poderia. Porque é um assunto, assim, muito amplo. Poderíamos ficar aqui o dia todo falando sobre rinite. Também é bacana a gente comentar que agora você vai iniciar os atendimentos aqui em Ponta Grossa, é isso? Isso. Então tá com aquele, né, tá com aquele ânimo a mais aí. Sim. Como eu falei, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E algo muito bacana de você comentar que, como a maioria do pessoal da área médica, é importante sempre estar se atualizando, sempre estudando, né, tendo mais conhecimento da área, e você sempre está viajando para fora do país também para fazer alguns cursos, conferir alguns congressos. Como a gente estava falando, né, nos bastidores, né, hoje eu acho que em todas as áreas a gente nunca pode parar de estudar e se atualizar. E a alergia, tanto a alergia quanto a pneumologia, tiveram um salto de desenvolvimento assim muito grande. É uma especialidade que desenvolveu muito em termos de diagnóstico, de tratamento. Então, eu sou membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e da Academia Americana de Alergia e Imunologia, onde há um congresso anual e eu sempre estou, né, a gente sempre vai para lá, é um Sim. investimento grande, mas é um investimento tanto em mim, né, que Com estudo certeza. E aprendo muito, mas para trazer mais benefício e mais atualização para os pacientes. Então, todos os anos a gente procura ir, porque eu sempre vou com meu pai, né, a gente faz uma parceria bem bacana. Então é gostoso, daí une o útil ao agradável sim, aí. Sim, a gente vai, a gente
acaba conhecendo uma cidade nova e também aprende muito. Então, assim, há 2 semanas atrás estive em São Paulo, num curso de atualização. Então, o tempo todo a gente está, né, tentando melhorar e trazer coisas novas e coisas importantes para os pacientes, porque as medicações hoje são muito modernas, os tratamentos são modernos. Então, eu tenho muito orgulho, assim, de ser uma pessoa do interior do Paraná, mas que sempre estou buscando atualização, estou indo para fora, e a gente quer trazer isso aqui também para Ponta Grossa. Né? Mas, doutora, o céu é limite, na verdade, não importa onde você esteja morando. Sim. Até porque também a gente tem as redes sociais a nosso favor aí, né, e expandir para o Brasil todo. Isso. Muito bacana. Vamos fazer uma rodada de mitos e verdades? Vamos lá? Com certeza. Com certeza vocês que estão nos assistindo já se perguntaram isso, e a doutora vai explicar certinho, a doutora Mariana, se isso é mito ou verdade. Então vamos lá. Dormir com ventilador ou ar-condicionado piora a alergia? O nariz, né, as vias respiratórias da pessoa alérgica, elas são mais sensíveis, sim, à mudança de temperatura. Então, o ventilador, né, se for um ambiente limpo, que não tenha poeira, né, porque um dos tratamentos também das alergias é você manter o controle, a gente chama isso de controle ambiental. Então, se você tem um ambiente limpo, livre de poeira, que não tem ácaros e tal, você até pode utilizar o ventilador. O ar-condicionado, ele é complicado, por quê? Porque ele deixa o ar mais seco e mais frio, e isso irrita mais a via respiratória. Então, quando está muito quente, nesses dias nós temos enfrentado temperaturas mais altas, o que eu oriento liga o ar-condicionado, refresca o ambiente e desliga. Você não pode, por exemplo, dormir com o ar-condicionado a noite toda, porque isso pode piorar, sim, a sua doença respiratória. Sim. Mas isso não vai fazer você pegar uma gripe, não é isso porque para você pegar uma gripe, vírus, você tem que ter contato. Mas isso piora um pouco, sim, os sintomas de rinite. Então, a gente tem que usar, mas usar com cuidado, né? Perfeito. Uma pessoa alérgica, o que seria, por exemplo, o pelo do animal causa realmente alergia, bem direcionado? Isso é um mito, verdade? Ou tem outros fatores que podem ocorrer também? Tem alguns estudos recentes que mostram que se a criança, né, falando de criança, se a criança já nasce num ambiente que tem animal, isso pode ter um efeito protetor. É diferente de você não ter um bichinho e você ter uma predisposição alérgica, você adquirir um animal e você pode se sensibilizar. Então, na verdade, o que sensibiliza não é o pelo ele só transmite o alérgeno, que é a substância que nos dá alergia. Mas o que dá alergia é o suor, a saliva do bichinho. Então, como eles se lambem, né, aí o pelo acaba sensibilizando. Então, assim, isso pode acontecer, né, com o passar do tempo, mas tem tratamento também. Essa imunoterapia que eu estava falando anteriormente, ela pode ajudar as pessoas. Eu tenho algumas pacientes, ou alguns pacientes que têm gatinho, que estão convivendo com gato, mas eles amam e desenvolveram uma alergia e eles não querem se desfazer do animal. Então, hoje a gente tem algumas estratégias para ajudar. Que depois, é até bacana você falar que eu lembro que quando eu tive gato, no começo eu também tive alguma alergia, até acostumar também e fazer um tratamento para... O pelo do gato, ele é um pouquinho mais alergênico, né? Ele dá um pouco mais de alergia do que o pelo do cão. Mas tem algumas pessoas que podem tolerar com o passar do tempo, tem pessoas que não. Então, aí a gente pode fazer o tratamento porque hoje os bichos, eles fazem parte da nossa vida, da família. Não tem como, então, você não tem como falar assim para o paciente, tire o bicho da casa. Então, hoje a gente consegue, com alguns tratamentos, como a imunoterapia, fazer com que o bichinho possa... Às vezes tem que cuidar com um ambiente muito... Quem tem alergia, né, não pode dormir com o bicho, a gente dá algumas orientações de cuidado. Mas hoje a gente tem algumas estratégias que podem ajudar. E assim, quando a pessoa fala assim, existe imunidade baixa, isso é mito ou é verdade? Então, isso é um dos maiores mitos, eu acho, né,
Porque assim, a nossa imunidade, ela vai desenvolvendo como todos os nossos órgãos e sistemas. Então, a criança nasce com uma imunidade pronta, só que ela é imatura. Então, por isso que as criancinhas pequenas, até os 2 anos, ficam muito doentes, independente de ter algum problema respiratório ou alérgico ou não. Só que o alérgico, ele fica mais doente do que uma criança que não é alérgica. Então, às vezes, dá uma impressão de baixa imunidade. E o alergista, ele investiga, né? Então, a gente tem alguns critérios de baixa imunidade, que são infecções respiratórias mais graves. Então, a gente, às vezes, acaba fazendo alguns exames para investigar isso, mas a gente acaba detectando que a criança não tem uma baixa imunidade, mas sim um problema alérgico. E você tratando esse problema alérgico, você acaba melhorando isso. Doutora, é mito ou verdade? A pessoa fala assim, eu tenho imunidade baixa. Existem doenças que a pessoa pode nascer, né, com problemas na imunidade. Isso pode acontecer e a gente acaba investigando isso. Mas na maioria das vezes, o que acontece, principalmente nas crianças, né, a gente nasce com imunidade pronta, porém a imunidade ela vai desenvolver como todos os nossos órgãos e os sistemas. E a criança nasce com essa imunidade imatura. Então pense em uma criancinha que antes dos 2 anos tem essa imaturidade, você coloca na escolinha, a criança começa a ter várias infecções porque ela tem contato com as outras crianças. Mas na maioria das vezes ela não tem baixa imunidade. Quando a pessoa nos procura, a gente faz uma investigação dessa imunidade e a criança que tem um problema respiratório, um problema alérgico, uma predisposição alérgica, ela fica mais doente do que uma pessoa que não tem. Então, na maioria das vezes, a gente acaba descobrindo um problema alérgico, trata isso e isso melhora essa frequência de infecções. Então, na verdade, na grande maioria, as pessoas não têm imunidade baixa. O que acontece é que a gente pode ter uma predisposição alérgica e isso acabar decorrendo, né, acontecendo mais infecções no decorrer do ano, porque a gente tem a questão climática também que influencia muito, né? Ah, muito bacana. Essa é a parte 1 da nossa entrevista, é um assunto muito amplo e nós vamos aproveitar no melhor sentido a doutora Mariana, então essa parte 1 vai encerrar e depois a gente vai dar uma sequência especial aí sobre esses assuntos de alergia, pneumologia e daí vamos falar de gripe também. Até mais!